Na mira do ambiente. Boa noite e sejam bem-vindos à 6ª emissão Na Mira do Ambiente. Eu sou a Joana Lima e comigo tenho o Tiago Cruz e o nosso convidado especial, professor Carlos Fonseca. Boa noite, professor. Boa noite. Então, hoje o programa terá um formato um bocadinho diferente da emissão anterior, uma vez que temos connosco um convidado, o professor Carlos Fonseca, mas comecemos, como sempre, pela nossa questão. Esta semana a questão é a seguinte: uma única planta tem a capacidade de purificar o ar de uma sala de, resposta A, 9 metros quadrados, B, 15 metros quadrados, C, 22 metros quadrados, D, 25 metros quadrados. Mais uma vez, a pergunta e as hipóteses das respostas estão a passar no live no Facebook. Para quem quiser interagir um bocadinho connosco, estejam à vontade, respondam à nossa questão, podem deixar os comentários no chat. E no final do programa nós daremos, como sempre, a resposta correta. À conversa com... Hoje estamos muito bem acompanhados pelo professor Carlos Fonseca, professor associado com a agregação do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro. Professor, muito obrigada por aceitar o convite e estar aqui connosco hoje. Vou fazer uma breve apresentação do professor Carlos Fonseca. Atualmente é professor associado com a agregação do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro, onde é investigador do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, o CESAM, coordenador da Unidade de Vida Selvagem, diretor do mestrado em Ecologia Aplicada e membro da Comissão Executiva da Escola Doutoral. É ainda fundador e coeditor de várias revistas científicas, contando neste momento com mais de 300 trabalhos editados como autor ou coautor. Recebeu vários prémios científicos e, em 2017, foi nomeado pela Assembleia da República para a Comissão Técnica Independente para analisar os incêndios ocorridos nesse mesmo ano. E é mesmo este o tema principal da entrevista de hoje: o seu percurso profissional e os incêndios. Professor, vamos à primeira pergunta. Então, sei que se licenciou em Biologia pela Universidade de Coimbra e aí também concluiu o mestrado em Ecologia. Sempre pretendeu trabalhar na gestão, manutenção e conservação da natureza? Qual foi o seu percurso até aos dias de hoje? Bem, então, antes de mais, boa noite a Joana, ao Tiago, obrigado pelo convite. Aqui também à Rádio Mira e ao Projeto Ciano Mira. É sempre um prazer poder divulgar aquilo que fazemos e que sabemos fazer. E de facto, tudo aquilo que eu faço e que fiz durante a vida acaba por não ter sido nada planeado, mas se eu hoje tentar ir buscar as raízes, encontro-as precisamente naquilo que foram e são as minhas origens. Portanto, a minha origem é completamente rural, portanto, nasci e cresci num ambiente de interior do país, que hoje em dia está muito em voga, e desde muito cedo, para além de participar em todas aquelas atividades agrícolas e silvícolas e tudo aquilo que o mundo rural traz, sempre partilhei o tempo com a natureza. Portanto, desde miúdo me lembro ir à procura de muitas aventuras com os amigos, com os irmãos, e de facto de explorar. Portanto, a exploração daquilo que nos rodeia, a interpretação do que nos rodeia, sempre foi algo que me motivou. E portanto, eu diria que naturalmente me licenciei num curso de Biologia e depois, portanto, todo o meu percurso teve esta base e teve também ao mesmo tempo este caminho de aprofundar o conhecimento sobre aquilo que nos rodeia e perceber também que após este conhecimento estar sedimentado em muitas situações, saber como gerir. E, portanto, o primeiro passo para gerir tem que ser o conhecimento e a partir daí tentar, eu diria, conduzir aquilo que vemos, aquilo que interpretamos também para o caminho e para o fim que achamos mais correto. E nesse sentido, de facto, a vida selvagem tem sido algo que eu tenho tentado interpretar, que eu tenho ajudado a gerir não só no nosso país como um pouco por todo o mundo e portanto a minha entrada na Universidade de Aveiro, que já lá vão 17 anos,
também tem muito a ver com esta situação e com a possibilidade e com as condições que foram criadas nesta instituição para que de facto pudesse desenvolver uma intensa atividade nesta área e hoje em dia ter um grupo de investigação consideravelmente grande para poder neste momento executar e gerir e trabalhar em projetos desta índole em vários pontos do país e também no restantes países do mundo, nomeadamente África, América do Sul, etc. Portanto, está em todo o mundo. O seu trabalho está em todo o mundo. Mais ou menos. Que projetos científicos têm em mãos neste momento? Portanto, como disse, em Portugal temos vários projetos a decorrer, desde projetos de conservação do lobo, através do fomento das suas presas, através de um estudo mais detalhado sobre a sua genética, sobre as suas populações, principalmente a sul do Douro. Trabalhamos com alguns projetos relacionados com o javali, portanto o javali foi a minha espécie modelo enquanto durante o meu percurso académico, portanto foi o meu objeto de estudo no estágio, no mestrado, no doutoramento, sendo que no doutoramento fiz a comparação da ecologia desta espécie entre Portugal e a Polónia, portanto o que me levou também a estar muito tempo neste país de leste e portanto esta espécie continua a ser uma das espécies prioritárias de investigação no nosso grupo, também com projetos associados ao veado, ao corso, portanto aqui falando mais genericamente das espécies de caça, principalmente caça maior, que tem sido de facto um nicho que nos tem, um nicho em termos de objeto de estudo que nos tem acompanhado ao longo de quase 2 décadas e mais recentemente temos projetos relacionados com, por exemplo, a questão da educação ambiental, com questões ligadas mais recentemente também à própria gestão do meio ambiente, neste caso gestão do meio florestal, através de um projeto europeu Forestin, portanto, que é um projeto financiado pelo Erasmus. Também há quase 10 anos que participamos em projetos LIFE, desde o LIFE aqui na Mata do Saco, Lifelines, que é coordenado pela Universidade de Évora, que tem a ver com as infraestruturas lineares e o impacto na vida selvagem. Mais recentemente, o LIFE, que foi aprovado também sobre a gestão do lobo a sul do Rio Douro e das suas presas. Portanto, isto para falar de vários projetos a nível nacional, projetos que temos no Baixo Fogo Lagunar, um projeto grande que temos também com o município de Lousada, vários projetos também na Serra da Lausanne, que tem sido um dos locais que temos estudado mais. Portanto, uma panóplia de projetos. Fora do país temos também alguns trabalhos a decorrer no Brasil, principalmente no Pantanal, ultimamente, se bem que antes já tínhamos passado no Cerrado, no estado do Tocantins. Hoje em dia estamos mais no Mato Grosso do Sul e também em Moçambique, com trabalhos não só na Gorongosa, onde iniciámos vários projetos de investigação, como mais recentemente também no norte de Moçambique, nomeadamente um projeto que tivemos recentemente aprovado com o cão selvagem ou o mabeco. Portanto, também fora de portas, continuamos com estes projetos de conservação e gestão de vida selvagem. Muito obrigada. Agora vou passar a palavra ao Tiago para desejar as boas noites aos ouvintes. Ora, vamos dar uma vista de olhos pelo nosso chat do Facebook e dizer boa noite ao José Silva, de Bordeus. Está-nos a ver de Bordeus. Diz boa noite, Rádio Mira. Abraços também para o José. Susana Lima, que nos está a ver. Susana Lima está-nos a ver de Lourosa, Santa Maria da Feira. Helena Mingatos, boa noite e bom programa. Boa noite para a Helena também. Helena de Ermida Mira. Boa noite para o Joaquim Silva, que diz boa noite, Rádio Mira. O Joaquim, se não me engano, será o Joaquim da X Rádio, do Porto. Boa noite para a X Rádio. Depois Joaquim Silva diz também na Mira do Ambiente. Sim, é o nosso programa na Mira do Ambiente. Depois o Sérgio de Oliveira diz olá, boa noite e bom programa. O Sérgio também já é um dos nossos ouvintes regulares. Boa noite para o Sérgio. Joaquim Silva diz boa noite, Fernando, amigo Fernando. Está bem, não sei para quem era, mas pronto. Isabel Mesquita Regateiro está-nos a ver do Canadá. Boa noite para a Isabel, é a minha tia por acaso. Boa noite para o Canadá.
E para já do Facebook é tudo. Me relembro só que temos uma pergunta a passar em rodapé. A pergunta é essa, que é: uma única planta tem a capacidade de purificar o ar de uma sala de, resposta A, 9 metros quadrados, B, 15, C, 22 metros quadrados, D, 25 metros quadrados. Agradecia que fossem interagindo, fossem respondendo à nossa pergunta. E se quiserem fazer alguma pergunta ao professor, aproveitem que ele está cá. Então, para além da biologia, o professor também possui veia empreendedora. Fale-nos um pouco dos seus projetos nesta área. A veia empreendedora, eu diria que já existe há muitos anos. Ela veio ao de cima há cerca de 4, 5 anos, quando decidimos avançar com um projeto familiar que tem como objetivo, aliás, gerir o território, neste caso um território também ele de interior. As minhas origens estão na freguesia de São Pedro de Alva, concelho de Penacova, onde neste momento estamos a gerir cerca de 20 hectares de medronhal. Portanto, apostámos numa cultura mediterrânica, o medronheiro, que existe na região de uma forma espontânea. Portanto, eu, nas tais experiências de infância, recordo-me muito bem de muitas vezes comer medronhos, que nós lá chamamos morangos, e não é o medronheiro, é o morangueiro. E portanto é uma planta que me acompanha desde que me conheço, e portanto quando optámos por investir numa espécie, optámos por esta espécie. Portanto, a estratégia foi de facto fazer a recuperação de medronhais que já existiam, medronhais espontâneos, mas também fazer plantações ordenadas, como se fosse tratar a planta como se fosse uma fruteira. E portanto hoje em dia temos cerca de 10 hectares de pomar de medronheiros e outros 10 de recuperação de medronhal espontâneo, sendo que ambas as situações foram afetadas pelos incêndios de 15 de outubro, ainda que haja de facto uma grande esperança na resiliência desta espécie, até porque eu diria que 95% das plantas recuperaram, regeneraram, e hoje em dia algumas delas inclusive já têm flor, o que significa que para o ano, se tudo correr bem, já vamos ter frutos. Portanto, 2 anos após o incêndio já vamos ter frutos. A empresa que criámos é a Medronhalva, portanto tem sede em São Pedro de Alva, e mais recentemente também, portanto a sua base, a sua função é fundamentalmente agrícola, mas mais recentemente apostámos também na área do turismo, e portanto há um espaço, uma unidade de alojamento que está associada ao projeto e que tem recebido gente um pouco de todo o mundo. Ainda a última reserva foi da Singapura, e portanto num espaço também ele muito peculiar, portanto uma praia fluvial, bandeira azul, no medronhal, que é um medronhal que conseguimos o selo de primeiro medronhal certificado do mundo. Portanto temos aqui uma série de situações que foram desenvolvidas ao longo do projeto e que hoje nos colocam numa posição, eu diria, de vanguarda naquilo que é a produção de medronho em Portugal, mas também todo um projeto de sustentabilidade ambiental, social e económica que se distingue na nossa região e eu diria mesmo no nosso país. Muito bem. Deixa-me só aqui dizer que afinal era mesmo o Fernando, porque o Fernando Ferreira diz: era para mim, boa noite amigos. Fernando, boa noite para o Fernando. Vamos então continuar. Portanto, a sua área acaba por ser aproveitar os recursos portugueses, não é? E está a correr bem, pelo que percebi. Sim, apesar dos incêndios. Eu diria que tudo isto surge daquilo que eu referi anteriormente, que é a tal observação e interpretação daquilo que nos rodeia, e perceber que eu diria que já temos que inventar muito pouco. As coisas existem. No caso daquilo que temos em termos de coberto vegetal na nossa região, num determinado local, podemos tomar várias opções. Podemos ir pelas exóticas, podemos ir pelo floresta de produção, podemos ir pela floresta de conservação. Eu diria que há espaço para tudo e, portanto, temos que perceber o que é mais adequado a cada situação. Portanto, a nossa aposta foi de facto no medronheiro, porque temos a certeza, ou pelo menos confiamos, ou pelo menos temos a esperança, isto vai baixando, não é? Mas temos a esperança de que, sendo uma espécie nativa, sendo uma espécie mediterrânica, produzindo um fruto vermelho que está a ser estudado e muito estudado, inclusive pela nossa universidade,
e que dá aqui uma série de perspectivas muito interessantes do ponto de vista dos seus usos, que não serve apenas para aguardente, mas serve para muitas outras coisas. Temos de facto esta esperança de que o projeto venha a ser sustentável também naturalmente economicamente, porque aqui o que se coloca é também uma questão de rentabilidade económica dos nossos territórios, não é? Porque caso contrário as pessoas abandonam, as pessoas vêm-se embora do tal interior que tanto se fala. E portanto, estamos neste caminho de valorizar uma espécie que é nossa, uma espécie mediterrânica. Ainda hoje falava nos jornais que, de facto, Portugal tem todas as condições para ser o primeiro ou o maior produtor de medronho do mundo neste momento. E o que nos diferencia também não é só a questão de termos muito medronho espontâneo, mas também já muito plantado, mas termos toda uma academia, tanto ao nível politécnico como ao nível de universidades, que estão neste momento a desenvolver vários projetos de investigação para conhecer melhor esta espécie. Portanto, isso é através do conhecimento que conseguimos valorizar, conseguimos de facto dar aqui um salto importante em termos dos nossos produtos e, portanto, estou em crer que vamos no bom caminho. Agora que falou de trabalhos que foram feitos na Universidade da Beira de Medronho, por acaso lembrei-me que já tinha visto notícias sobre foi com o nosso medronho. E também é um bocado aquilo que se está a passar neste momento com a Camarinha. A Camarinha também é um objeto de estudo neste momento que também já está provado que serve para vários fins, para várias aplicações, e também neste momento está a ser um objeto de estudo mais aprofundado. Eu creio que é uma visão, uma estratégia muito interessante que devemos fomentar e promover, é de facto olharmos para aquilo que temos e percebermos que temos uma série de recursos naturais nativos, autóctones, não é? Que precisam de ser um pouco mais conhecidos para serem valorizados, e provavelmente quando isso acontecer, quando as pessoas perceberem que aquilo que têm ao lado de casa, que está ali há gerações, tem um valor muito superior àquilo que lhe dão neste momento, vamos conseguir aqui fazer algumas mudanças, ainda que algumas de uma pequena escala, outras de maior escala, mas algumas mudanças que podem ser muito interessantes em termos do nosso território e até em termos do país. Bem, isso é uma das coisas do Cianmira, que é precisamente um dos objetivos, é dar a conhecer aquilo que temos em Portugal. Sim, tanto que o lema do Cianmira é conhecer, é proteger. E é conhecer o património português. Só aqui uma pequena notícia: o Benfica está a perder com a Arouca. Não sei qual é o clube do professor, mas também não interessa. Não ligo muito a futebol. Então, como um dos membros da comissão criada pela Assembleia da República para estudar os incêndios, no seu entendimento, quais são as principais razões pelas quais existem tantos incêndios em Portugal? Esta é uma questão relativamente complexa. Ainda assim, eu penso que ainda antes de responder à questão, e se me é permitido, eu gostava de falar um pouco acerca da Comissão e da sua relevância, porque de facto foi a criação desta Comissão foi algo que na altura, após os grandes incêndios de junho de 2017, ainda criou até alguma surpresa em alguns setores. O que é certo é que o trabalho foi feito e foi um trabalho extremamente sério, um trabalho bastante difícil, em condições muito difíceis, e portanto levou à produção, à elaboração de um relatório, o relatório da primeira comissão, que quanto a mim, naturalmente sou suspeito porque sou um dos autores, mas que quanto a mim é um documento perfeitamente estruturante e não só para percebermos o que é que se passou, mas essencialmente para o futuro. E creio que o nosso Governo e a Assembleia da República tomaram em conta uma boa parte das medidas e portanto, sob o ponto de vista legislativo, foram publicadas uma série de portarias, decretos, etc., que decorrem deste documento. Mas ainda assim, creio que ainda está muito por fazer. Nós entregámos o documento dia 12 de outubro, e de facto está muito bem descrito todo o fenómeno que se passou no dia 17. O que é certo é que esse fenómeno que nós já perspectivávamos aqui que ia voltar a repetir-se, voltou 3 dias depois do 12 de outubro. Foi no dia 15. Pronto, foi no dia 15. E portanto isso revela bem a pertinência deste trabalho. Portanto aí creio que a Comissão naturalmente está de parabéns pelo trabalho que fez relativamente ao 17 de junho, que depois foi muito aprofundado no 15 de outubro, que foi um fenómeno, eu diria que houve várias réplicas do 17 de junho, e portanto a dimensão do 15 de outubro é muito superior ao 17 de junho,
apesar de, eu diria que aquilo que entre os dois, aquele que teve mais impacto foi o 17 de junho, por causa das vítimas mortais. Exatamente. Também, E não foi só, mas primeiro. também foi primeiro. Portanto, isto para dizer que temos neste momento 2 documentos, os 2 relatórios, que são, eu diria, essenciais para todo um futuro da floresta, das comunidades, do interior, do mundo rural, desde que sejam de facto levados a sério e que tenham de facto aqui os nossos políticos, os nossos governantes, seja ao nível central, seja ao nível local, a coragem de implementar grande parte daquilo que está descrito nestes documentos e não tenho dúvidas que, se assim for, vamos conseguir mudar muita coisa no nosso país, isso é o mais importante. E esta mudança já vem um pouco ao encontro da resposta, porque de facto os incêndios são provocados naturalmente porque há uma ignição. Em Portugal há muitas ignições e nestes dias, como se pode ver nos 2 relatórios, nos dias em que foram, portanto, nestes períodos do 17 de junho e do 15 de outubro, foram de facto períodos excepcionais em termos de ignições, centenas de ignições por dia. E algumas destas ignições tornam-se em grandes incêndios. E esta foi aqui a grande diferença. Isto porquê? Porque houve aqui condições, eu diria, extraordinárias ao nível climático, ao nível das condições meteorológicas, associadas depois a toda a um coberto de solo que muitas vezes não é o mais adequado ou não é bem gerido. E fundamentalmente aqui a prevenção passa fundamentalmente por gestão, e a gestão é algo que é muito débil no nosso país, e depois aqui com esta interface com as comunidades, com as aldeias, que de alguma forma também não têm ou não tinham planos de prevenção relativamente a esta tipologia de incêndios, e naturalmente o próprio combate perante todo este cenário torna-se extremamente difícil, e especialmente após um determinado período do incêndio estar a deflagrar. Portanto, e isso foi um pouco o que aconteceu, assim, de uma forma muito resumida, nestes 2 picos do 17 de junho e do 15 de outubro, e portanto tudo isto criou uma situação que marcou e que vai marcar o nosso país e as populações que sofreram estas situações para toda a vida. Portanto, não tenho qualquer dúvida disso. Eu próprio estive no 15 de outubro, fui um dos lesados e um dos que viveu esta situação na primeira pessoa. Como disse, 3 dias depois de termos entregue o relatório. E de facto é algo que jamais irei esquecer. E tal como eu, milhares de pessoas, tanto os que perderam, naturalmente os que perderam familiares, que foram muitos, como todos aqueles que viveram na primeira pessoa toda esta situação, não só pelos bens, eu diria que aqui os bens acabam por ser secundário, mas fundamentalmente por toda uma dimensão e uma impotência que todos sentimos no momento em que estamos de frente para nem digo chamas, porque aquilo eram vários focos ao mesmo tempo e nós estamos completamente rodeados. Sim, eu próprio também andei até às 3 da manhã a combater o fogo à volta da casa dos meus pais. Só interromper aqui um bocadinho para dizer boa noite ao Carlos Moço, que nos está a ver. Rosa Rodrigues também nos está a ver, boa noite para a Rosa. Joaquim Silva diz grande Rádio Mira. Claire de Noter, penso que seja assim que se pronuncia o nome, diz boa noite de Paris, programas bons e interessantes, parabéns Rádio Mira. Obrigado. Vamos continuar com a entrevista. No âmbito desse estudo, a conclusões chegaram relativamente às medidas que devem ser tomadas para evitar os incêndios. Já tinha falado na gestão florestal? Sim, de facto, é mais uma questão muito complexa, não é? Se nós dermos uma leitura pelo relatório, vamos ver que eu diria que há várias dimensões, há várias escalas, não é, de intervenção. Sendo que posso falar na questão da prevenção, da questão do ordenamento do território, que território, que paisagem queremos para o futuro. Portanto, sempre foi é nos 2 relatórios é bastante discutido que tipo de floresta queremos. A questão do combate, naturalmente que temos que mudar, e já estamos a mudar uma série de procedimentos. Mas há aqui um longo caminho a fazer. Pronto, eu poderia detalhar algumas delas, mas de facto são tantas medidas
que nós conseguimos elencar e descrever nos 2 relatórios que, eu diria, torna-se bastante difícil fazer uma seleção. Eu, naturalmente, até pela minha área de formação, estou sempre mais interessado ao nível da nossa floresta, dos nossos recursos florestais e claramente aqui temos que olhar para o território de uma forma mais ampla, sabendo que temos aqui desafios enormes pela frente, nomeadamente o minifúndio, e o minifúndio é algo que em grande parte limita bastante a gestão. E portanto temos que dar aqui grandes passos no sentido de caminharmos cada vez mais para uma gestão conjunta do espaço, e esta gestão conjunta é possível se houver claramente uma mudança de mentalidade dos proprietários e dos agentes do mundo rural. Portanto, as pessoas têm que perceber de uma vez por todas que se não têm capacidade de gerir, de facto têm que de alguma forma associar-se a modelos que possam gerir por eles. Portanto, os terrenos não deixam naturalmente de estar na sua posse, portanto, os terrenos continuam na sua posse, mas se não há capacidade de gestão, alguém vai ter que gerir e havendo naturalmente também retorno para os proprietários, porque aqui o que está sempre subjacente à gestão é uma questão de rendimento económico, não é? Destas populações que vivem num território já de si bastante difícil, com limitações grandes, como sabemos, de muitos serviços que muitas vezes não estão ao dispor, e portanto para manter ali as pessoas têm que ter rendimento, e se nós nos queixamos que o interior ou que o mundo rural, eu diria que os grandes problemas do mundo rural advêm precisamente desta problemática, que é não haver pessoas no interior, não haver pessoas no mundo rural que possam gerir, que possam criar dinâmicas de prevenção, de aproveitamento, da própria, eu diria, da própria expectativa de futuro, não é? Portanto, tudo isto acaba por estar interligado e tudo isto reside fundamentalmente em pessoas. Queria dizer que muita gente não sabe, mas, por exemplo, o pinheiro não é uma espécie nativa portuguesa. É considerada neste momento. É considerada porque já está cá há muito tempo, mas foi introduzida na altura dos descobrimentos. Sim, mas neste momento já é considerada. Pronto, ok. Só agora dizer ao professor que temos aqui vários alunos que passaram pelas salas de aula do professor a ver, nomeadamente a Rosa Rodrigues, a Rita Silva, que também nos está a ver. Boa noite para a Rita. Mais uma vez, boa noite para a Rosa. Eu pensei Rosa Rodrigues e eu pensei na Rosa, mas fiquei assim, se calhar não é outra. Sim, mas temos alguns alunos que passaram. Sim. Cumprimentos. Pelas salas de aulas do professor Carlos Fonseca. Pelas salas e pelo campo. E pelo campo, era mais campo. Se há professores que promovem as saídas de campo e o campo, é o professor Carlos Fonseca. Verdade seja dito. É verdade. Dizem que sim. Mais uma vez relembrar a nossa pergunta. Pergunta essa que é: uma planta tem a capacidade de purificar o ar de uma sala de resposta A 9 metros quadrados, B 15 metros quadrados, C 22 metros quadrados, D 25 metros quadrados. Agradecia que fossem respondendo no chat do Facebook. Criar aqui alguma interação, até alguma pergunta que tenham para colocar ao professor Carlos Fonseca, estejam à vontade, ou até a nós. Nós responderemos, se soubermos, claro, mas responderemos certamente. Vamos continuar então. Agora, passando para o cenário de Mira, portanto, especificando, conhecendo a floresta de Mira, o que pensa que deveria ter sido feito para evitar o incêndio de 15 de outubro de 2017? Do que eu conheço da floresta de Mira, como vocês aqui lhe chamam, não vou comentar, portanto vou só usar as palavras chamemos-lhe a floresta atlântica que vocês usaram. A floresta, eu lembro-me de quando vinha para aqui, para as colónias de férias da Santa Mega Sagrada Família, Casa Sagrada na praia de Mira. Na praia de Mira, eu lembro-me que era um grande pinhal, não é? Na altura já era um pinhal bastante interessante, portanto, eu diria já maduro, portanto acredito que não tenha mudado muito desde esse tempo para os dias de hoje. E é chamado pinhal. E depois tive a oportunidade, aliás, todo este percurso que há pouco perguntavam,
o meu primeiro trabalho, ainda antes do estágio, foi feito aqui nas Dunas Quiais Mira, em que participei num projeto europeu e fiz uma inventariação de mamíferos em 95, portanto, em 94, 95. Portanto, conheço bastante bem todo este sistema dunar, onde há o predomínio do pinheiro bravo, com o subcoberto. Eu lembro-me deste subcoberto muito mais interessante do que era antes do 15 de outubro, porque quando percorríamos aqui as dunas nos anos 90, encontrávamos fundamentalmente arbustivas nativas. Entretanto, portanto, a acácia foi tomando conta deste espaço de subcoberto, e hoje, portanto, daquilo que eu me lembro do pinhal, da tal floresta de Mira, como vocês lhe chamam, era fundamentalmente um pinhal maduro, um pinhal com árvores com alguma idade e com um subcoberto fundamentalmente constituído por acácia, em alguns pontos, e depois numa parte mais interior, talvez ainda com algumas autóctones. Portanto, o que é que era possível fazer? Eu diria que pronto, assenta fundamentalmente na gestão. Portanto, em alguns pontos eu sei que a gestão era feita. Perante a dimensão e as características específicas de um incêndio como o de 15 de outubro, portanto, este incêndio não começa aqui, portanto, ele chega aqui já com uma dimensão e já com umas características que dificilmente não teria acontecido aquilo que aconteceu. Portanto, o que eu vos posso dizer por experiência própria é que as minhas áreas de madrinhal estavam limpas, são geridas, são milhares de euros que são investidos por ano em gestão, e arderam como as outras. Portanto, só aquele vento. Perante um incêndio desta tipologia, não é? Que são incêndios, como estão bem descritos nos dois relatórios da Comissão Técnica Independente, são incêndios de facto extraordinários, que poderão tornar-se mais comuns, mas que, à luz daquilo que era o nosso conhecimento até ao ano passado, são considerados incêndios extraordinários. E, portanto, isto para dizer que a própria prevenção, que deve ser feita, e depois destes incêndios houve aqui um grande incentivo para que se procedessem às limpezas, etc. Isso é um bom princípio. Eu diria que a prevenção só por si não chega. Portanto, é preciso termos aqui uma visão mais ampla do território, mais ampla do coberto, e criar aqui condições para que, em alguns pontos, por exemplo, o combate possa ser realizado. Aqui quebrar um contínuo, como temos aqui nesta mancha litoral, num contínuo de pinhal, e criar condições de combate, pronto, sabendo que em condições também muito especiais de incêndios destes é difícil combater. E, portanto, basta perceber que tanto no pico do 17 de junho como no pico do 15 de outubro, grande parte destes incêndios são extintos com chuva. Portanto, isto revela que, de facto, por mais meios que muitas vezes temos ou que possamos ter instalados, não são suficientes. O melhor é mesmo rezar ao São Pedro. Para quem é crente. Deixa-me só dizer aqui, neste caso, Susana Lima, que é a tua irmã, diz o seguinte: boa noite, respondendo à pergunta, aposto na hipótese D e ao mesmo tempo coloco uma questão. A resposta não devia depender da dimensão da planta? Continuação de bom programa. Uma boa questão, agora responde. Nota-se que a tua irmã é de Biologia e Geologia. É uma boa pergunta. E tem a ver com o tamanho da planta. Imagina uma planta de médio porte no interior da casa. Pronto. Sim, porque de grande porte não cabe dentro da casa. Pronto, mas aquelas plantas de interior. Sim. Pronto. As comuns. Vá lá. Médio. Elas, pronto. Ela sabe o que é que eu quero dizer. E ela diz que é D, não é? Sim. Pronto. Passados 13 meses dessa tragédia, a floresta de Mira, ou o pinhal de Mira, sofreu pouca manutenção e as espécies invasoras estão a apoderar-se do espaço. Neste momento, que ações florestais deveriam estar a ser implementadas, na sua opinião? A minha experiência diz-me que após o incêndio, portanto, o material lenhoso queimado, se for possível retirar, deveria ser retirado, ou devia ter sido retirado. Aqui, como estamos a falar de uma mata que
de gestão pública, pronto, provavelmente temos aqui todo um processo que eu conheço alguns meandros deste tipo de processos e sei que são processos morosos, não é? Mas eu estou em crer que em parte daqui, uma das componentes que deve ser feita após os incêndios é de facto avaliar as condições das plantas, não é? Das árvores neste caso, o que é que a interferência deste fenómeno nas plantas e de facto extrair aquelas que não têm condições de sobrevivência. Após essa extração, eu diria que deveremos, quanto a mim, fazer uma pausa, até porque tivemos um ano muito bom em termos de chuva após os incêndios, e a natureza vai reagir, portanto a natureza vai dar uma resposta, e essa resposta pode ir num sentido daquilo que nós queremos, e portanto e nós aí fazemos uma gestão num determinado caminho ou não. Portanto, a natureza pode responder, como respondeu aqui, com mais exóticas invasoras, que sabemos que beneficiam muito destas condições de pirófitas, não é? Dos incêndios, ou pode também ter dado uma resposta de muita regeneração, por exemplo, de pinheiro bravo, que também aconteceu, e até de outras plantas. Muitas vezes até acontece que como muitas plantas que já não aparecem há muito tempo aparecem após o incêndio, e muitas delas nativas. Portanto, e depois desta explosão, desta resposta da natureza, haver aqui, sim, a intervenção do homem no sentido de retirar aquilo que não queremos e manter aquilo que queremos. Portanto, eu acho que este timing está a acontecer agora. Portanto, é o que nós estamos a fazer nos medronhais. Portanto, já extraímos o material lenhoso queimado, já estamos a ver tudo aquilo que a natureza pôs cá para fora, e agora vamos, eu diria, quase fazer uma jardinagem em grande escala, não é? Estamos a falar já de vários hectares, em grande escala, e portanto irmos na direção daquilo que queremos. No nosso caso queremos ter medronhais, portanto queremos ter medronheiro, mas em muitas situações, nomeadamente nas áreas de recuperação de medronheiro espontâneo, vamos deixar aqui além elementos de vegetais que são característicos do ecossistema mediterrâneo, por exemplo, e lá estará sempre o sobreiro, e lá estará também o pilriteiro, as carvalhiças, o quercus lusitânica, e mais uma série de outras espécies, carvalhos, etc., que fazem parte do elenco mediterrâneo, sendo que o predomínio é de medronheiro, porque esse é o nosso foco. E, portanto, aqui no Pinhal, com certeza que a natureza respondeu. Sabemos que em algumas áreas com muitas exóticas invasoras, que têm que ser controladas o mais rapidamente possível, porque senão chegam a um ponto em que depois torna bastante difícil e, acima de tudo, custosa esta intervenção. E nos locais onde, de facto, houve regeneração de pinheiro, tentar aproveitar todo esse património, que é um património que coevoluiu com todas as condições edafoclimáticas, portanto, de solo e de clima desta região. Muitas vezes estar a trazer aquela ideia de após o incêndio vamos plantar. A plantação, da qual eu não discordo, mas que tem que naturalmente seguir uma série de passos, não é? Temos que perceber de onde é que vêm as plantas, se são plantas que de facto estão adaptadas ou estão melhor adaptadas a este tipo de solos, este tipo de condições, e depois plantar só por plantar também não chega, porque nós todos sabemos que plantar é muito interessante para ações de sensibilização ambiental, para ações de... Muitas vezes as empresas usam também estes instrumentos para ações de marketing, etc. Mas eu diria que mais do que plantar, o que é difícil realmente é manter e gerir. E, portanto, eu acho que nós aqui também devemos fazer uma certa inversão das coisas e começar a apostar mais em ações de sensibilização na gestão e não tanto na plantação, que é abrir a cova, colocar a planta e depois, pronto, vamos cada um para a sua casa e esperamos que a planta por si só chegue um dia a ser jovem, adulto, etc. E esse acompanhamento é que é essencial. E muitas vezes nem é preciso plantar porque de facto já lá está a semente, está ali, portanto, estão uma série de condições criadas, e a natureza dá esta resposta, e portanto temos que, uma vez mais, interpretar, conhecer e depois acompanhar e conduzir de acordo com aquilo que são os nossos interesses. E aqui interesses, neste caso aqui, que é uma mata pública, portanto, interesses nacionais, não é? E aí tanto temos uma parte que pode ser de conservação, outra parte de produção, portanto eu diria que temos áreas suficientes para fazer um pouco de tudo,
desde que de facto haja um plano, e aqui creio que há um plano de gestão, não tenho qualquer dúvida, o PGF, e portanto que é feito com certeza por pessoas conhecedoras, pessoas idóneas, e que portanto temos que o implementar, não é? Posso? Então, isto já tem portanto, já respondeu um pouco a esta questão, mas eu faço na mesma. Faz sentido manter o pinhal, ou, portanto, com os pinheiros bravos e pinheiros mansos, que é o que existia na sua maioria? Sim, a maioria sim. Ou seria mais adequado transformar a floresta introduzindo outras espécies? Já acabou por responder mais ou menos esta pergunta. Portanto, os pinheiros mansos foram cá colocados com um objetivo, não é? De segurar as dunas, portanto, da questão dos ventos, etc. Portanto, há de facto aqui todo um historial, e portanto e percebeu-se que é uma espécie que se adapta bem a este tipo de ambientes. Portanto, é um sistema dunar, que não é propriamente um sistema fácil, em termos de matéria orgânica, etc., e de condições de exposição de ventos, principalmente, né? Portanto, é uma espécie que se adaptou e portanto, está visto que é uma espécie interessante para este tipo de ecossistemas. E, portanto, a mim não acho estranho que o pinheiro bravo seja, eu diria, a espécie de eleição no ecossistema dunar, como foi durante mais de um século. Eu diria que, portanto, com certeza que até haverá pessoas um pouco mais avalizadas do que eu para o planificar, mas eu diria que temos aqui uma área suficientemente grande para se poder fazer mais do que apenas pinheiro bravo. Portanto, podemos aqui fazer zonamentos de floresta, em que podemos criar aqui bosquetes de floresta nativa com plantas que estão também elas mais adaptadas aos sistemas dunares. Como corta-fogos, talvez, assim tipo o oásis, também um bocado também. Vamos a falar dos aceiros, não é? Portanto, aceiros também, mas isso faz sentido na tal floresta, eu diria, de ampla escala, que nos permite fazer áreas de produção, áreas de conservação, e, como disse mesmo, áreas de produção. Não tenho qualquer problema em assumir que temos aqui algumas áreas que podem ser áreas de produção florestal, portanto, havendo de facto espaço para tudo. E aqui temos espaço para tudo. Todo este sistema dunar entre a Serra da Boa Viagem e aqui Mira, não é? Até Vagos, eventualmente, temos aqui todo um território onde pode haver o predomínio de pinheiro bravo, mas com a introdução no bom sentido, portanto a implementação, a plantação, se quisermos, ou até a tentativa de recuperação, porque há muitas zonas, temos aqui muitas zonas úmidas, etc., em que podemos aqui criar bosquetes com galerias ripícolas, com predomínio do salgueiro e de outras espécies que, como nós sabemos, que estão por aí, não é? E, portanto, criar aqui basicamente esta floresta multifuncional, e com estas quebras que permitem, portanto, esta paisagem em mosaico, que depois, sob o ponto de vista da biodiversidade, são muito mais produtivas, são muito mais interessantes, e mesmo sob o ponto de vista de flagelos como este, como os incêndios, acaba por ser também mais interessante sob o ponto de vista da prevenção e do próprio combate. Porque há plantas que servem têm efeito barreira para os incêndios. Sim. E depois também servem de fonte de alimento para algumas... Para uma série de espécies, claro. Para uma série de espécies, após o incêndio. Agora, isto implica gestão ativa, implica planificação. Portanto, eu estou a crer que o plano já existe, portanto, e depois implica gestão. Portanto, gestão das entidades que têm como responsabilidade gerir este espaço. Portanto, e aqui, com certeza que o município de Mira tem um papel, também o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, portanto, e outras entidades que podem ter aqui um papel importante, mas que, pronto, é preciso de facto arregaçar as mangas e começar a fazer. Eu diria que cada dia que passa é menos um dia, não é? Pois. E já agora, na dimensão económica, a própria floresta pode gerar receita para financiar essa gestão. Eu estou a crer que sim. Aliás, se não fosse assim, se não for assim, eu diria que não há qualquer coisa que está a falhar. Portanto, o sistema florestal, em grande parte dos casos, é perfeitamente autossustentável. Sob o ponto de vista económico, mas depois, se incorporarmos aqui
se incorporarmos aqui a dimensão ambiental e social, eu não tenho qualquer dúvida. Agora, claro, também precisamos aqui dar saltos, por exemplo, ao nível de coisas que se vão falando, não é? Mas que ainda estão pouco quantificadas e implementadas, como, por exemplo, os serviços de ecossistema, o sequestro de carbono. Portanto, tudo isto são coisas que se falam, não é? Mas quanto é que vale uma floresta? Não é só o que se tira dali em termos de madeira. Monetário. Sim. Tem que haver aqui outros ganhos e tem que haver um próprio reconhecimento por parte da sociedade de que, por exemplo, a criação de paisagem, não é? A paisagem, por exemplo, aqui deste pinhal de Mira, tem um valor. E este valor tem que ser reconhecido pela sociedade. Não é? E a sociedade tem que estar, eu diria, disponível, e a sociedade somos todos nós, não é? Para reconhecer e reconhecê-lo através de pagamento de algum tipo de benefício que possa ser refletido na gestão daquele espaço. Pronto, aqui é um espaço público. Se passarmos para o privado, o que é que nós vamos ver? Vamos ver em áreas minifundo, basicamente centro e norte do país, os agricultores e alguns silvicultores com um trabalho quase formiguinha todos os dias a trabalhar, não é? E o que é que eles estão a fazer? A criar paisagem também. Estão a fazer a vida deles, estão a tirar o seu rendimento dos seus patamares, de manter o muro, do sistema de irrigação, não é? São coisas seculares, algumas delas, e que ao mesmo tempo estão a criar paisagem que faz com que quem vem de fora e quem passa no autocarro, não sei o quê, pare e tira a fotografia, etc. Que benefício é que esse agricultor está a tirar deste tipo de atividade, não é? Diretamente? Nada. Portanto, isto tem que haver aqui uma mudança eu diria mesmo, de paradigma e, portanto, as pessoas isto tem que ser reconhecido. E isto também é uma forma de, eu diria, ajudar à fixação das pessoas e reconhecer que estas pessoas que estão nestes territórios do mundo rural têm um papel essencial na manutenção destes ecossistemas. Não é? Eu, quando falo do mundo rural, atenção, eu prefiro mundo rural ao interior, primeiro porque eu acho que há muitos interiores no litoral. E o mundo rural, eu diria que é transversal, tanto existe no interior como existe no litoral. Sim. Aliás, Mira é um concelho muito rural. Muito rural. Sim, rural. Deixa-me só dizer aqui ao Herculano Carvalhosa boa noite. Ele diz boa noite, Rádio Mira. Já agora, se nos pudesse dizer de onde é que nos está a ver, eu agradeço, só para termos uma noção. Vamos continuar? Como introdução à pergunta seguinte, poderá explicar o que são as comunidades resilientes ao fogo? Ora bem, comunidades resilientes ao fogo, portanto, estamos a falar de comunidades de população humana, não é? Que vivem normalmente em locais que, portanto, aqui em Portugal chamamos aldeias, não é? Que estão rodeadas por floresta ou que têm um risco elevado de incêndio e que estão preparadas precisamente para esses momentos, portanto, para esses momentos em que, sabendo as condições das suas casas, as condições de todo o espaço que a rodeia, que no momento em que, ou melhor, no momento ou quando se perspectiva um acontecimento destes, portanto, estão preparadas para reagir. E esta reação é feita não só ao nível de uma ação efetiva, de preparação das pessoas, a preparação que vai desde da preparação física à preparação psíquica, não é? E as pessoas saberem exatamente o que é que têm que fazer numa situação destas, não é? E, portanto, isto é um conceito que já existe noutros países. Aqui em Portugal, eu diria que o 17 de junho e depois o 15 de outubro contribuiu muito para que algumas aldeias adquirissem este estatuto, por assim dizer, e vemos que hoje em dia temos alguns exemplos, desde das Ferrarias de São João, Alvares, no concelho de Góis, Ferrarias no concelho de Penela, e outras aldeias. Há vários planos neste momento dos concelhos afetados pelos incêndios, não é? Ainda agora em Góis também estive em 3 aldeias que estão a fazer o plano, em Pedrógão Grande, em Figueiró dos Vinhos, em Vouzela. Portanto, há várias aldeias que estão a avançar para planos deste tipo, em que, de facto, a intervenção começa pela prevenção e, portanto, aqui criar anéis, entre aspas, anéis de segurança ou anéis agrícolas à volta das aldeias, mas também não só agrícolas, como se tivermos que ir para a floresta, uma floresta que seja mais resiliente
ao incêndio e que também, de alguma forma, funciona aqui como uma barreira ao incêndio. E isto está a acontecer nestas aldeias e eu creio que estes acontecimentos do ano passado funcionaram aqui como a oportunidade de se perceber que temos que mudar de atitude, temos que mudar de mentalidade. E eu acho que há aqui claramente comunidades que estão mais avançadas nesse sentido do que outras, sendo que o ideal é que pelo menos todos nós tenhamos a consciência de, no local onde vivemos, olharmos pela janela, virmos até cá fora e olharmos para aquilo que nos rodeia e percebermos assim: estamos em segurança ou não estamos em segurança? Pelo menos fazer esta avaliação. Sim. E se não estamos em segurança, fazermos por estar. E, portanto, é tudo isso que, de alguma forma, caracteriza uma comunidade resiliente, sendo que a comunidade resiliente está preparada e a comunidade não resiliente não está preparada. Comunidade essa que tem como base a população e todas as autoridades, todos claro, é um processo conjunto, um processo de partilha, um processo em que participam tanto os vários pilares que estão relacionados com esta problemática, portanto a questão da prevenção, a questão do combate, a questão da própria GNR, portanto todos estes meios estão envolvidos, de modo a que no momento toda a gente sabe o que faz e de uma forma muito organizada, calma. Também é preciso. Sim. Portanto, agora sabemos que isto não é um processo fácil. Portanto, nós passamos por este processo e eu diria que é bom que tenhamos tirado lições, todos nós, e que consigamos num futuro, porque com certeza que eu espero ainda viver uns anos, e com certeza durante a nossa vida ainda vamos passar por situações parecidas, pelo menos, mas que saibamos e que tenhamos condições para reagir de outra forma. Isso seria estas comunidades seriam boas, portanto, em todos os municípios, em todas as freguesias, se calhar. Pelo menos aquelas de maior risco. Portanto, com certeza risco. Cada município deve ter neste momento uma carta de risco, não é? Faz parte dos próprios PDMs e, portanto, toda a gente deve ter noção de quais são as aldeias que têm maior risco. Eu falo de incêndio, mas atenção, podemos estar aqui a falar de outras há muitas pessoas situações que não têm essa noção, não é? Se calhar mas deveriam ser... Aqui os municípios têm um papel muito importante na questão de identificação destes locais. E depois da identificação, pronto, há todo um trabalho de terreno de para se fazer com as pessoas, não é? E eu estou em crer que hoje em dia os portugueses estão muito mais disponíveis, muito mais sensíveis a esta causa, principalmente pelo que ocorreu ano passado, do que estavam em 2016. Claro. Deixa-me só, antes de continuar, deixa-me só dizer aqui que o Herculano Carvalhosa já disse que era da Maia. Boa noite para a Maia. E é um dos senhores que esteve como comentador no jogo da Taça de Futsal em Porto Mar, e que fez um excelente trabalho, devo dizer. Então, para finalizar a entrevista, no futuro, o que gostaria de fazer que ainda não tenha feito? Ui. O que eu gostaria de fazer que ainda não tenha feito? É que esta pergunta. Ora bem, eu acho que as coisas não acontecem por acaso. Eu acho que há aqui todo um caminho, todo um processo que foi percorrido e que com certeza não. Eu diria que, não sei se estou a meio do caminho, mas eu diria que já está criada uma grande estrutura, uma grande base para ter a noção de que os passos que vou dando são passos muito, muito seguros. Toda uma experiência de vida e claramente aqui o ano passado foi um ano extremamente marcante, e que me fazem e que acho que todos nós, quando passamos por situações destas, nos fazem ver que a vida é de facto uma dimensão que nós às vezes nem percebemos. Portanto, e eu acho que a partir desse momento começamos a valorizar outras coisas, não é? Ou pelo menos dar prioridade a outras coisas na vida. Eu há ainda muitos projetos que gostaria de pôr na prática, projetos, eu digo, profissionais e pessoais, não só da índole profissional,
e que estou em crer que, se tiver saúde, conseguirei fazê-los, porque é mesmo uma questão de tempo e de continuar, portanto, com um trabalho muito forte, muito planificado também, nesta linha da conservação e gestão dos recursos silvestres, que para mim, pronto, é algo com o qual eu diria quase nasci, e cada vez mais com a valorização daquilo que é nosso. Portanto, este projeto mais de índole pessoal fez-me ver que, de facto, nós temos muitos elementos, muitos recursos que estão ao nosso lado e que merecem um maior conhecimento para que os possamos valorizar e para que possamos ter rendimentos muito interessantes a partir desses produtos estes, ou recursos, aliás, que são únicos e que, de facto, nos podem aqui fazer antever um futuro muito auspicioso para o nosso território. Também. E diferenciado e especializado. Agora aqui, claro, o que é básico e o que é transversal é a questão de conhecimento. E como eu tenho a felicidade de estar num centro de conhecimento, não é? Numa das melhores universidades do país, a Universidade de Aveiro, eu diria que tudo isso também torna mais fácil todo este processo e, portanto, se eu o fizer enquanto agente do mundo rural e se dar condições, ou se possibilitar, ou se ajudar a que os outros façam, isso vai me deixar muito, muito feliz e muito satisfeito. Eu diria que é um pouco o que eu tento fazer hoje em dia, portanto, através da minha experiência, através do meu exemplo, também permitir ou estimular ou de alguma forma sensibilizar que outros possam fazer também um caminho semelhante, ou pelo menos que tentem avançar com aquilo que muitas vezes tinham ali pensado, tinham imaginado, mas que não deram esse passo e, portanto, eu diria que poderá ser inspirador todo o caminho que de alguma forma, pronto, temos percorrido e eu particularmente e, portanto, é essa inspiração que eu quero deixar e uma esperança de que é possível termos um melhor país. Portanto, eu não tenho dúvidas disso, mas pronto, também sou um grande otimista relativamente ao português e a Portugal, não é? Que é um país que gosto muito. Aliás, quanto mais viajo, mais gosto do nosso país e mais gosto das nossas pessoas, mas que temos que acreditar que primeiro temos que mudar muitas formas de ver o território, de pensar o território e, acima de tudo, agir. Portanto, eu vejo muita gente com muitas ideias, muitos pensamentos, mas depois não dão um passo, não arregaçam as mangas e fazem. E aqui faz toda a diferença. E eu sei perfeitamente o que isso é, porque é o meu dia-a-dia, arregaçar mangas e trabalhar. Deixa-me só, antes de continuar, o Joaquim Pinho diz: com muita pena minha, o medronho não se instalar em solo arenoso deve ser não se dá muito bem em solo arenoso. Baixas altitudes, está muito perto do mar e o medronho precisa aqui acima dos 200 metros até aos 800. Aqui há medronho, aqui há medronheiro na zona litoral, ali na zona de Quiaios, mas produz pouco. Há medronheiro, mas produz pouco medronho. Pois. Mas há medronheiro. As condições não são as ideais. Para a produção de medronho, não. Para medronheiro, sim, mas para a produção de medronho, não. Pois. Depois o Herculano diz: hoje em dia olha-se mais para os lucros das grandes empresas do que para o meio ambiente. É uma opinião, não é? Pois é. Então terminamos a entrevista. Muito obrigada pela disponibilidade em vir ao programa na Mira do Ambiente e pela entrevista, que foi muito esclarecedora e muito interessante. Parabéns pelo seu excelente trabalho e na conservação do património natural português, e que continue o excelente trabalho e todas as perspectivas e todas as ideias que se nota que ainda tem para o futuro. Espero que desejo as maiores felicidades. Vamos passar então à nossa ecossugestão. Ecossugestão. Então, hoje, como
ecossugestão vamos falar um bocadinho de reciclagem e vamos falar um bocadinho sobre alguns factos ou mitos. Portanto, a primeira pergunta que eu vou fazer ao Tiago, para saber se é um mito, se é um facto, é a seguinte: os plásticos que coloco no ecoponto têm de estar lavados e secos? Isso é um mito. Em Portugal as embalagens são lavadas e submetidas a outros processos de tratamento a elevadas temperaturas para remover qualquer vestígio ou conteúdo que possa ainda estar na embalagem. Não vale a pena gastar água em casa a lavar, porque vai ser lavado novamente e é um desperdício de água. Só mesmo caso, claro, tenha um odor muito intenso, aí devemos, claro, lavar para não ficar com a casa a cheirar mal, digamos assim. Não pode, obviamente, colocar embalagens a reciclar com parte do conteúdo ainda lá dentro. Deve primeiro retirar o conteúdo e depois colocar as embalagens para reciclar, desde que tenha alguma sujidade que possa restar, mas nada de, digamos que, bocados do conteúdo. Posso colocar as rolhas, tampas e outras peças em conjunto com os recipientes de vidro, pois são separados na estação de reciclagem? Isso também será um mito. Semi-mito. Neste caso será um semi-mito, um meio mito, pois se forem detectadas peças de outro material junto com vidro, estas serão necessariamente separadas, claro, mas convenhamos que não é o ideal e na maioria das vezes é tão simples de separar, no caso de uma garrafa de água, as pedras ou qualquer coisa de vidro, basta retirar a tampa e praticamente depois só vai o anelzinho de metal, praticamente vai a garrafa já sem qualquer outro material. Algumas pessoas costumam até partir parcialmente alguns recipientes, como por exemplo frascos de perfume, para lhe tirar os componentes plásticos, digamos assim, e quando não é possível remover esses bocados de plástico ou outros componentes, não se deve fazer, não é? Mas se o fizer não há problema, remova apenas aquilo que for possível. O alumínio é um material mais reciclável? Isso é um facto, o alumínio pode ser reciclável N vezes, pode estar sempre num processo de reciclagem contínuo, pode ser reciclado infinitamente, e o que traz uma enorme vantagem, porque estamos sempre a utilizar, digamos que, o mesmo alumínio, nunca estamos a gastar mais alumínio cada vez que compramos, por exemplo, uma lata de qualquer coisa no supermercado. Deve-se ter apenas atenção quando se põe, por exemplo, para reciclar as anilhas das latas que normalmente possam estar soltas. São fáceis de se perder no interior das máquinas de reciclagem e podem mesmo prejudicar o seu funcionamento. O ideal será mesmo colocar essas anilhas dentro das próprias latas. Todo papel é reciclável? Isso também é um mito, porque há papel, por exemplo, plastificado e vários tipos de papel que não são recicláveis. Pronto, até aqueles papéis metalizados para serem utilizados em embalagens ou mesmo papel de embrulho que não são recicláveis, pelo que na hora da escolha deve ter a máxima atenção a este facto e escolher realmente o papel que possa ser reciclável. Já agora, pedaços de papel de dimensões muito pequenas devem ser embrulhados em pedaços maiores, digamos assim, fazer tipo uma bola de neve, fazer uma bola cada vez maior, para evitar a dispersão de pequenos bocadinhos de papel. E agora vamos passar à resposta à nossa questão. Só foi a Susana que respondeu? Ou Foi. mais alguém? Só foi a Susana? Sim, só foi a Susana. Hoje só tivemos uma resposta. Está a jogar o Benfica, isto pronto. Oh. Então, a emissão. Estava a perder, não sei se ainda está, se não, mas... A emissão está a chegar ao fim e por isso está na hora de revelar a resposta correta à questão. Neste caso, vai ser a Susana que vai saber se a resposta dela está correta ou não. Uma única planta tem a capacidade de purificar o ar de uma sala de... A Susana disse que a resposta era a D, não é? Portanto, Susana, estás completamente errada. A resposta correta é A, 9 metros quadrados. Esta purificação inclui a absorção de CO2 e outras substâncias nocivas que se podem encontrar no ar. Existem várias plantas que se desenvolvem bem no interior das casas e que são aconselhadas para purificar o ar, como a gerbera, as dracenas e as eras. Portanto, convém, até é aconselhável ter plantas no interior da casa. Atenção ao tipo de plantas, porque também há plantas que são nocivas
mas indo aos viveiros, normalmente eles sabem dizer quais são as plantas aconselhadas a ter no interior da casa. E terminamos a nossa emissão. Obrigada a todos os ouvintes, um especial obrigada ao professor Carlos Fonseca por mais uma emissão do programa. Esperamos que o programa tenha sido do vosso interesse e que tenha servido para esclarecerem alguma dúvida que ainda possuíam sobre os incêndios. Podem e devem deixar as vossas opiniões e sugestões sobre o programa na página da Rádio Mira ou na página do Cian Mira. Muito boa noite e não se esqueçam que com o Cian Mira conhecer é proteger.